creio, confesso, confirmo com a minha vida. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus retrucaram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Hoje, como nós bem sabemos, nós celebramos a festa da primeira catedral construída no mundo e chamada Mãe de todas as igrejas. Como eu disse, esta catedral de Latrão, em Roma, foi construída no século IV e está em pé até hoje, há quase 2000 anos. É por isso que hoje nós usamos a cor litúrgica branca, significando a vitória de Cristo sobre as forças do mal. A pureza que devemos ter para com as coisas de Deus. Nós lemos na primeira leitura tirada do Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, em que ele viu, entrando na casa de Deus, que do lado direito do altar brotava uma torrente de água viva. E todos os que acorriam a estas torrentes de água cristalina, quando a bebiam ou a tocavam, ficavam curados de seus males psíquicos, físicos e mentais. E esta fonte jorrou do lado direito do altar. Uma fonte borbulhante. É como para todos aqueles que já tiveram em Lourdes, visitando a famosa gruta, onde a Virgem Maria se intitulou Eu Sou a Imaculada Conceição. E depois pediu a jovem Bernadette Soubirous que cavasse ali perto
E ela cavando, e todos os que ali estavam começaram a zombar dela. Ela está pirada. Aqui é uma terra seca. E ela continuou a cavar, até que brotou um filete de água, em seguida uma fonte borbulhante, que até hoje correm águas que santificam e curam. Para quem já esteve na Gruta de Lourdes, sabe que ali bem perto existem banheiras especiais que são enchidas com esta água, nas quais a Virgem Maria fez com que brotassem. As pessoas entram nesta água e quantas milhares até hoje ficaram curados de seus males físicos, das situações difíceis da vida. Mas tudo isso acontece somente quando temos fé. É por isso que, quando lemos o Evangelho, nós fazemos 3 pequenos sinais da cruz. Eu creio sim com a minha inteligência, eu confesso sim com a minha boca o que Jesus fez, mas eu confirmo com a minha vida. É como diz o apóstolo Tiago: mostra-me a tua fé com a boca, que eu te mostrarei a minha fé com a minha vida, com o meu jeito diferente de ser e se comportar neste mundo cada vez mais conturbado e caótico, onde as pessoas estão se tornando extremamente egoístas. Já não há mais diálogo dentro de casa, e pai e mãe não estimulam mais os seus filhos a rezarem juntos durante o dia, principalmente nas refeições, quando se levantam ou quando vão dormir. Obrigado, Senhor, pelo alimento que me destes, quando tantos passam fome. Vocês se lembram de vossos pais e de vossos avós? Quanta reverência e quanta fé. Lembro-me de meu finado papai e de minha finada mamãe, que não deixava seus 3 filhos, eu sou o mais velho, rezar de mãos dadas antes de se alimentar. E mamãe, quando nos colocava para dormir, colocava os 3 de joelho e recitávamos uma oração belíssima que nós mal podíamos entender, porque minha mãe era alemã e o meu pai italiano. Mas a oração dizia: obrigado, Senhor, por mais um dia que termina, que eu seja tão bondoso que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua doce presença. Eu creio, vem, Senhor Jesus. Esta é a oração que mamãe ensinou aos 3 filhos. Hoje eu sou sacerdote, a minha irmã do meio é monja de clausura aqui nas Carmelitas, e a caçula tem também a sua vida piedosa, mas tudo isso nós devemos à educação que recebemos de papai e mamãe. Lembro-me que a Bíblia da mamãe tinha as folhas já amareladas de tanta leitura que se fazia ao longo do dia. A palavra de Deus estava sempre em seus lábios. E meu pai, todos os domingos, adorava participar da missa lá no mosteiro de São Bento, por causa dos cantos e da beleza litúrgica, que infelizmente hoje nós estamos perdendo um pouquinho, este manancial de água viva que se chama liturgia.
E na primeira leitura, o profeta Ezequiel disse: se você tem algum problema, ou está lhe faltando algo, se você deseja mais saúde, lembra-te do dia do teu batismo. Vocês estão vendo aquela fonte? Está jorrando água. Infelizmente as pessoas não vão ali se benzer com a água santa, porque o sacerdote abençoou e santificou aquelas águas para que todos os que a tocarem sejam ungidos e recebam as graças de que tanto necessitam. Do lado do altar, brotou a água que cura. Então, caríssimos irmãos e irmãs, cantamos depois no Salmo responsorial que nós nada tememos na vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nem tudo acontece como nós queremos, mas se Deus permite que aconteça alguma coisa na nossa vida, Ele nos dará forças e coragem para não desanimar e fará com que brote em nós uma fé tão pura e tão verdadeira, onde nossas preces serão atendidas. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Esta é a fé que nos corrobora na Igreja de Cristo. E na segunda leitura, São Paulo nos fala que nós todos somos templos vivos de Deus. Isto aqui que nós vemos é uma construção de tijolos, concreto, e nós chamamos esse lugar de casa de Deus. Portanto, o dono desta casa é Jesus, que está noite e dia ali onde está aquela luzinha vermelha para te recordar: eu estou aqui. Por que você, quando entrou, não veio me cumprimentar, mas se esborrachou logo no teu banco? Por que você não veio agradecer por mais um dia que eu te dei e pedir a minha ajuda por mais uma semana que começa? Vinde a mim, vós todos que estáis tão preocupados e agitados, que eu vos darei consolo. Mas São Paulo nos recorda, vamos supor que hipoteticamente toda a igreja no mundo fosse perseguida e destruída, como acontece em vários lugares, como exemplo na Coreia, onde todos os templos católicos foram dinamitados, os sacerdotes foram mortos a tiro, e os cristãos encontram-se em campos de concentração, perseguidos e aniquilados. Vamos supor que, hipoteticamente falando, a casa feita de tijolos fossem todas dinamitadas e destruídas. Nós choraríamos sim, porque enquanto estamos neste mundo, nós sabemos que a presença física e material de Cristo está no meio da cidade. Mas São Paulo nos diz: se acontecesse alguma coisa, por favor, não esqueçam que antes de tudo vocês são os templos vivos de Deus. Que o teu olhar, a tua postura, o teu jeito de ser denote que você é a casa de Deus. É por isso que Jesus disse: quando quiserdes falar comigo,
Entrai no teu quarto, feche a porta e ora a teu pai em segredo, porque ele, conhecendo o segredo, te atenderá se pediste com fé. Portanto, nós todos fomos marcados no dia do batismo com a marca do Cristo. Alguém aqui já viveu na roça, no sítio ou na fazenda? Já, eu já. Eu me lembro que quando chegava a época de marcar os bois e as vacas, as ovelhas, deixava-se um ferro em cima da brasa até ficar vermelho. Em seguida, encostava aquele ferro com as iniciais da família e todos reconheciam que aquele animal era daquela família, da família Bailoni, por parte de pai italiana. No batismo aconteceu a mesma coisa. Nós recebemos o sigilo, a marca eterna, indelével, que ninguém pode destruir, ainda que te matem. Ninguém consegue matar a tua alma, porque o teu nome está escrito no livro da Bíblia. Amém? O teu nome está escrito no livro da vida. E finalmente no Evangelho, nós vemos o zelo que Jesus tinha pelo templo, pela casa de Deus. O templo de Jerusalém foi destruído por 2 vezes. E não ficou pedra sobre pedra. Hoje se cogita a construção de um 3º templo, mas eles estão ainda esperando a chegada do Messias. Porque o judeu não acredita que Jesus é a encarnação e o Filho de Deus. Eles só vão realmente construir o templo, baseado no Antigo Testamento, quando certos acontecimentos aparecerem entre eles. Deverá nascer, antes de tudo, uma novilha com o pelo vermelho, e nasceu. No Muro das Lamentações encontrareis uma serpente venenosa, e ela apareceu. Mas tudo isso não por milagre de Deus, mas pela dureza do coração daqueles que não acreditam em Deus. Quando chegar o Cristo, conforme as várias teorias, o Cristo será o grande líder mundial, o único governante universal que chegará com a marca da besta. Hoje a gente não gosta de falar muita coisa sobre isso, porque parece teoria da conspiração. Mas quando aparecer um homem que se expresse muito bem, que realize prodígios e milagres, quando perceberes que ele tem a marca da besta, quando quiserem implantar na tua mão o chip, onde você não mais usará dinheiro, mas somente a tua identificação, estai preparados, porque o fim se aproxima. Mas antes vocês vão ver coisas pavorosas na natureza. Vocês estão vendo alguma coisa pavorosa? Quem poderia dizer que o Brasil ia ter um tornado? Já são 12 mortos. Quem diria que a Foz do Iguaçu está quase tudo destruído por causa desse tornado, desse furacão? Novas doenças, as pessoas cada vez mais egoístas,
As pessoas vivendo o dia inteiro trocando figurinha no WhatsApp. Quando vocês começarem a perceber certas coisas estranhas, estai atentos. Reavive a tua fé. E não façais da casa de meu pai um covil de ladrões e pessoas que só pensam em dinheiro. Ele é necessário? Sim, é necessário. Como vamos deixar a casa de Deus mais bonita e agradável? Da onde vamos tirar dinheiro para comprar os folhetos de missa, o vinho, a hóstia, os paramentos, as toalhas? As pessoas que aqui trabalham para deixar a casa de Deus sempre em ordem. Precisamos sim do dízimo. Mas tudo aquilo que vai além disso, a gente tem que refletir bem. Jesus, quando viu que estavam vendendo de tudo dentro da casa de Deus, é a primeira vez e única que nós vemos Jesus fazendo um chicote de couro cru. Começou a chicotear a todos aqueles que estavam com suas barracas, vendendo bois, carneiros, pombas, porque a única maneira no Antigo Testamento de agradar a Deus era um altar onde tinha uma pira de fogo. Você chegava com um animal que trouxe, você passava o punhal na cabeça do animal que você trouxe e esparramava o sangue em cima daquele fogo. E dizia-se que isto era agradável a Deus. Deus deve ter posto a mão na testa e falei: meu Deus, será que eu errei? Não. Será que meus filhos são tão cabeça dura? Eu quero a transformação da tua vida e não sacrifícios. Até que, chegada a plenitude dos tempos, o pai disse: bom, essa geração não tem mais futuro. Eu vou dar uma última chance para vocês. Eu vou mandar o meu filho, que se encarne no seio de uma virgem que foi pensada desde a criação do mundo. O nome dela é Maria. E o meu filho vai nascer e assumir a tua condição humana. Jesus não veio como um anjo, um serafim, mas veio como um homem, viveu em tudo como um ser humano, exceto o pecado. Ele não conhecia o que era pecado, e mesmo assim foi tentado pela besta 3 vezes no deserto. Tem razão o livro da sabedoria quando diz: você que começa a servir e a seguir a Jesus, prepare-se para ser tentado 10 vezes mais. Porque até o final da tua vida ainda gritará em vocês o homem velho, com seus desejos carnais, com sua vontade de acumular tesouros neste mundo, sendo indiferente a tudo e a todos. Jesus, e termino, quer nos ensinar, por meio daquela bela oração escrita por Santa Teresa d'Ávila, fundadora das Carmelitas: nada te perturbe, nada te espante, a paciência tudo alcança, porque quem a Deus tem, nada lhe falta, só Ele te basta.